Que a paz do Senhor Jesus venha ao coração de todos aqueles que vão ouvir esse ensinamento das Escrituras. Bom, nesse ensinamento das Escrituras, eu quero passar 12 razões pelas quais todo cristão deve falar em línguas estranhas. Bom, são 12 as que eu escolhi. No entanto, existem muitas outras razões pelas quais todo cristão deveria falar em línguas. Falar em línguas é uma bênção. E eu quero, nessa ministração, tentar comprovar para cada irmão a importância de falar no Espírito, de falar em línguas. Então vamos lá. A primeira razão pela qual todo cristão deve falar em línguas estranhas é isso mesmo. Muitas pessoas dizem: pastor, eu sou batizado com o Espírito Santo, mas eu não falo em línguas. Então, meu querido, você ainda não é batizado com o Espírito Santo. Segundo o padrão bíblico, em todas as referências bíblicas em que o Espírito Santo veio e batizou os discípulos, todas as vezes eles falaram em línguas estranhas. E eu quero comprovar isso rapidamente, mostrando 3 testemunhas das Escrituras que comprovam que o batismo com o Espírito Santo vem com a evidência de falar no Espírito, de falar em línguas. Então a primeira testemunha, ela se encontra em Atos, no capítulo 2, no versículo 4. Nós sabemos que Atos, no capítulo 2, refere-se à descida do Espírito Santo. Foi quando o Espírito Santo veio sobre a terra. Jesus havia dito: vocês fiquem na cidade de Jerusalém, até que do alto vocês sejam revestidos de poder. Os discípulos obedeceram e ficaram 10 dias buscando o Espírito Santo. E diz a Bíblia que, cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar, 120 pessoas, e de repente, por volta das 9 da manhã, veio do céu um som de um vento impetuoso e encheu toda a casa onde estavam assentados. Era o Espírito vindo sobre cada um daqueles discípulos. Em Atos, no capítulo 2, no versículo 3, diz: e viram línguas repartidas como que de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. Ou seja, o Espírito veio e a evidência foi que viram línguas repartidas como que de fogo, e essas línguas, elas pousavam sobre cada um dos discípulos. E o versículo 4 diz assim: todos foram cheios do Espírito Santo. Todos os 120 foram cheios do Espírito Santo. Eles ficaram preenchidos, eles transbordaram do Espírito Santo. E qual a evidência? E diz o texto: e começaram a falar em outras línguas. A evidência de que eles foram cheios do Espírito Santo é que eles começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. Isso quer dizer que quando uma pessoa ela recebe a plenitude do Espírito, ela recebe o batismo no Espírito Santo, ela se enche tanto, ela se enche de uma tal forma que ela derrama. E o derramar o Espírito Santo é falar em outras línguas conforme o próprio Espírito concede que fale. Então veja bem que veio o Espírito, eles se encheram do Espírito, o Espírito caiu sobre eles, veio o vento de Deus, e a primeira evidência, de muitas outras, mas a primeira é que eles falaram em línguas estranhas, ou seja, eles falaram no Espírito. A segunda testemunha que comprova que as línguas são a evidência inicial de todo crente cheio do Espírito Santo se encontra em Atos, no capítulo 10, no verso 44. Nós sabemos que em Atos, no capítulo 10, Pedro é chamado à casa de Cornélio, um centurião, para pregar o evangelho aos gentios. A primeira vez que o evangelho é pregado aos gentios. E quando Pedro chega, toda a família reunida ali naquele lugar, e Pedro começa a falar de evangelho é pregado aos gentios. Caiu o Espírito Santo sobre todos os que ouviam. Veja, o Espírito caiu sobre todos os que ouviam. Porque o Espírito Santo, ele vem, é como se ele caísse na pessoa, é como se ele fosse derramado sobre a pessoa. E como que Pedro soube que o Espírito havia sido derramado, o Espírito havia caído, o mesmo Espírito que havia sido dado em Pentecostes?
O versículo 45 diz: os fiéis que eram da circuncisão, que tinham vindo com Pedro, maravilhavam-se de que o dom do Espírito Santo se derramasse também sobre os gentios. Veja que o Espírito caiu sobre eles e agora os da circuncisão estão admirados porque eles viram o dom do Espírito Santo sendo dado aos gentios. Qual é o dom do Espírito Santo aqui? Dado aos gentios. Então o versículo 46 diz: pois os ouviam falar em línguas e engrandecer a Deus. Eles ouviram os gentios falando em línguas estranhas e engrandecendo a Deus. Ou seja, o Espírito caiu e as pessoas que estavam ali ficaram encantadas, porque o dom do Espírito havia sido dado. E o dom do Espírito era que aqueles homens gentios estavam falando em línguas e engrandecendo, exaltando a Deus. A terceira testemunha bíblica referente às línguas estranhas como evidência inicial do batismo no Espírito Santo se encontra em Atos no capítulo 19. É Paulo chegando a Éfeso e perguntando a 12 homens que estavam ali em Éfeso se eles tinham recebido o Espírito Santo quando creram, quando ouviram o Evangelho. E aqueles homens disseram: nós nem sabemos que existe o Espírito Santo, nós somos batizados no batismo de João. E Paulo explica para eles a respeito do batismo de João. Em seguida explica a respeito do batismo nas águas. E depois, no versículo 5 de Atos 19, está escrito assim: quando ouviram isto, foram batizados em nome do Senhor Jesus. E o versículo 6: impondo-lhes Paulo as mãos, veio sobre eles o Espírito Santo, e falaram em línguas e profetizaram. Veja bem que a igreja mais espiritual da Bíblia, onde a carta mais profunda das Escrituras é a carta de Éfeso. Esses homens, eles eram tão rasos no começo, eles eram tão limitados, que eles só conheciam o batismo de João. E vem Paulo e fala do batismo de Jesus, batizam-os nas águas e depois lhe impõe as mãos e eles falam em línguas. Diz aqui o texto que eles falaram em línguas e eles profetizaram. Como eu sei que o Espírito Santo veio? Quando as pessoas engrandecem a Deus, como na casa de Cornélio, e quando as pessoas profetizam, como aqui em Éfeso. Mas principalmente nos 3 episódios que eu apresentei, todos falavam em línguas estranhas. Portanto, nós precisamos desse batismo no Espírito Santo que vem acompanhado de línguas estranhas. Não só um batismo no Espírito Santo criado pelos homens, mas nós precisamos seguir o molde bíblico, o modelo das Escrituras. E o modelo das Escrituras é que o batismo no Espírito Santo, quando chega, é um transbordar tão grande, e esse derramar são línguas estranhas, são línguas espirituais, é a oração no Espírito.